O BC realiza hoje mais um leilão para tentar segurar a alta do dólar depois de mais um recorde na cotação da moeda americana. Em comunicado, o BC informou que serão vendidos 3 bilhões de dólares das reservas internacionais na modalidade à vista, sem compromisso de recompra, portanto. Ontem o dólar disparou 2,82%, renovou mais uma vez o seu recorde histórico, fechando o dia valendo R$ 6,26. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, despencou 3,15%, o maior recuo desde novembro de 2022. A desvalorização do real é reflexo da desconfiança do mercado financeiro com a eficácia do pacote de corte de gastos do governo. O temor de investidores é de que as medidas de ajuste fiscal sejam desidratadas durante a tramitação no Congresso. O ministro da Fazenda disse que o governo tem feito a própria parte para controlar os gastos públicos e projetou estabilidade da moeda em breve. Fernando Haddad ainda criticou uma possível ação especulativa do mercado para lucrar com o câmbio alto. Tenho conversado muito com as instituições financeiras, previsão de inflação para o ano que vem, previsão de câmbio para o ano que vem. Até aqui, nas conversas com as grandes instituições, as previsões são melhores do que a que os especuladores estão fazendo, né? Então as projeções são melhores. Mas enfim, o câmbio flutua, o Banco Central tem intervido, o Tesouro hoje passou a atuar também na recompra de títulos, e nós vamos continuar acompanhando até estabilizar. O economista-chefe da MB Associado, Sérgio Vale, afirma que falta vontade política para ajustes no orçamento. Para o especialista, a administração federal está devendo com relação aos cortes fiscais previstos. Depois de 2 anos com idas e vindas na questão fiscal, o mercado entendeu que o governo não tem vontade política para fazer o que precisa fazer nesse momento na questão fiscal, e a gente viu o resultado disso, né? A taxa de câmbio foi para 6, e a consequência de câmbio mais elevada, a inflação mais pressionada, e aí juros mais altos também, como a gente está vivenciando agora. Então, é um cenário que os 2 primeiros anos do governo Lula foram muito bons em termos de crescimento econômico, de várias variáveis, desemprego, mas os últimos 2 anos, infelizmente, pintam aí com um cenário de desaceleração por conta de todo o efeito que a gente está vivenciando agora, a gente vai precisar acompanhar. Sérgio Vale, o Congresso também tem responsabilidade sobre a situação fiscal brasileira. O economista defende Legislativo reveja o valor gasto com emendas. Não tem sentido os gastos discricionários no Brasil, que já são apertados, né, são os gastos que o governo tem liberdade para fazer o seu investimento, gastos que não são obrigatórios, né, ele tem maior liberdade de uso desse gasto, cerca de 1/4, 25% desse gasto hoje, subindo cada vez mais, vai para o Congresso para essas emendas, que muitas vezes são emendas que a gente não sabe exatamente para onde está indo, o que está acontecendo, não tem uma fiscalização devida para esses recursos. Executivo e Legislativo hoje estão de mãos dadas, atrapalhando a situação fiscal brasileira. Então precisa ter uma consciência que não é só do Executivo de fato, precisa ter do Legislativo também. Até agora, neste ano, 30 bilhões de reais já foram pagos em emendas parlamentares, segundo o portal da Transparência da Controladoria Geral da União. Para se ter uma ideia, o valor há 10 anos, 2014, era de 6 bilhões de reais e agora a gente está falando de 30 bilhões de reais.